A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo vamos falar sobre avivamento na vida pessoal. Vamos falar também sobre algumas características do verdadeiro avivamento. Também vamos conscientizar sobre a necessidade de termos disciplina em práticas espirituais. Isso para manter nossa vida espiritual avivada todos os dias. Com certeza o desejo de Deus é que tenhamos uma vida fervorosa e tenhamos nós intimidade com Ele todos os dias no nosso devocional. Diante disso que Deus cobra a Israel várias vezes por causa desse declínio. Outrora, Israel buscava a Deus por causa das necessidades e outrora buscava a Deus quando tudo está bem. Nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas só lembram de Deus nas suas dificuldades e aí fazem campanhas, fazem orações e buscam a Deus intensamente, mas só quando estão passando por tribulações. Outras pessoas só buscam a Deus quando tudo está bem. E com certeza não é esta a vontade de Deus. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele. E aqui nós vamos citar alguns exemplos na Bíblia Sagrada. Eu quero convidar você para ler comigo Salmo 63, do 1 ao 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Vemos aqui algumas características de avivamento na vida do salmista. E de fato é esse sentimento que Deus quer que nós tenhamos todos os dias. Deus não quer que nos relacionamos com Ele simplesmente porque nós queremos alguma coisa ou porque precisamos de uma bênção. O salmista diz: a minha alma tem sede de ti, a minha alma te deseja como uma terra seca. E de fato este é o relato de uma pessoa que é avivada, uma pessoa que entende que depende exclusivamente da presença de Deus. O desejo de Deus é sempre se relacionar intimamente com o seu povo. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e respondei-te-ei, anunciai-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Com certeza Deus sempre tem algo a mostrar para o seu povo, a mostrar para a sua igreja, desde que este povo esteja em íntima comunhão com Deus. Ou seja, nós não podemos o buscar somente quando nós queremos alguma coisa para nós. Temos que ter, como o salmista diz, desejo de estar na presença de Deus. O próprio Deus, através do profeta Jeremias, cobra o seu povo, que estava satisfeito ou contente de beber das cisternas que foram cavadas e estavam deixando as águas cristalinas, que era o próprio Deus. E infelizmente existem muitas pessoas como Israel, cavando cisternas para tomar água suja, água com barro, se esquecendo de buscar na intimidade a Deus. Lembra das palavras de Jesus? Ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Muitos estão satisfeitos com o relacionamento que têm com Deus de vez em quando e se esquece que Deus tem coisas novas para nos revelar todos os dias. Quando o cristão começa a ter mais intimidade com Deus ou ter o seu devocional com Deus, ele passa a ser um cristão avivado. E esse avivamento, ele não se limita ao templo ou à vida espiritual. Este avivamento vai interferir em todas as áreas da vida desta pessoa, seja no casamento, seja no trabalho, seja na vizinhança, aonde for, ele vai ser transformado, porque é assim que o evangelho funciona. Ele transforma o homem de dentro para fora. Por que o Senhor Jesus diz: 2 mandamentos vos dou? Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Quando nós temos relacionamento profundo com Deus,
nós conseguimos tratar melhor as pessoas. Uma pessoa que está se relacionando com Deus intimamente ou crescendo espiritualmente, as suas atitudes com o próximo, com a esposa, com o cônjuge, com a família, com os filhos, no trabalho, com certeza será mudado. Temos que destacar algumas características do avivamento na vida do salmista. Em primeiro lugar, ele mesmo diz: a minha alma tem sede de Deus, de madrugada te buscarei. Nós precisamos ter uma busca constante por Deus. E falando em buscar a Deus, não estamos falando em buscar a bênção de Deus, mas sim buscar a sua face, buscar a sua presença. Lembra quando Deus falou com Salomão? Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Isso quer dizer buscar a presença de Deus. Eu não vou orar, buscar um favor, uma bênção, um milagre. Não que isso seja pecado, mas Deus quer que nós buscamos a sua face. Tenhamos um desejo por Deus. Também o salmista diz que a sua alma se fartaria somente com a presença de Deus. E de fato o Salmo diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A Bíblia diz mais: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Estudando um pouquinho a história do salmista, nós vemos alguns elementos imprescindíveis para que o cristão tenha uma vida poderosamente avivada. Primeiro, o cristão precisa ter a sua vida devocional com Deus. O que é o ter uma vida devocional? É todos os dias nós separarmos um tempo ou alguma hora desse dia para estar com Deus, mediante a leitura da Bíblia e também a oração. Muito importante também a prática do jejum. Infelizmente, mais de 80% das pessoas que se dizem ser cristão não têm a sua vida devocional. Muitos passam às vezes a semana toda sem pegar na sua Bíblia, sem dobrar os joelhos e fazer uma oração sequer. E na Bíblia Sagrada nós temos vários exemplos de pessoas como Davi, como Daniel e até mesmo como Jesus, que sempre tinha o seu tempo, o seu período onde eles passavam com Deus, seja orando, seja lendo a palavra de Deus, seja em jejum ou consagração. Para quê? Para que a sua vida espiritual fosse sempre avivada. A prática da oração. A Bíblia relata a vida de muitas pessoas que tinham o hábito de orar e por isso sempre tiveram a sua vida avivada. Nós vamos citar apenas 3. Primeiro, o salmista Davi, Salmos 55, 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Também vamos citar o profeta Daniel, que mesmo em um país diferente, de uma cultura diferente, mas a Bíblia diz que no dia que foi assinado o decreto para que ninguém fizesse oração nenhuma, a Deus nenhum, durante 30 dias, Daniel entrou no seu quarto, abriu a janela para a banda de Jerusalém e orava ao Senhor 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. Isso que Daniel era um homem muito ocupado. O texto diz que ele era um homem que tinha muita responsabilidade, mas mesmo assim, 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava a Deus. E não podemos deixar de citar o próprio Jesus, que é o nosso maior exemplo de oração. Ele não só orava, mas também animava ou ensinava os discípulos a orar. Ele tinha o seu período onde ele se afastava da multidão e ele ia buscar a presença de Deus. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para nós termos uma vida espiritual sempre avivada. Nós precisamos fazer da oração uma prática. Não podemos, quem sabe, orar todo dia, mas não podemos ficar um dia sem orar. Tem um pregador que diz que nós devemos orar até sem vontade, para nós criarmos uma prática. Antigamente as igrejas tinham uma prática, nenhum culto se iniciava antes de no mínimo 30 minutos de oração e de joelhos dobrados. Repare como eram esses cultos nessas igrejas e olhe como é os cultos nos dias de hoje. Infelizmente, muitos crentes vão ao templo e se você ficar reparando, nem os joelhos dobram mais para orar. Não é que estão com um problema no joelho, não é que estão numa idade avançada e não podem ajoelhar, não. É porque infelizmente perderam a prática da oração. E a oração é o primeiro passo
para nós nos comunicar com Deus. É impossível ter uma vida avivada sem oração. É impossível termos um relacionamento profundo com Deus se não orar. Como eu disse, oração não é só para pedir. Oração é intimidade. Nós temos que orar todos os dias. Paulo diz, orai sem cessar. Ele está dizendo que nós temos que orar em todo o tempo. A oração é o oxigênio da nossa alma. O segundo ponto para ter uma vida avivada é a leitura da palavra de Deus. Paulo fala que a palavra de Deus é tão importante que ela é comparada à espada do Espírito. Nos dias em que estamos vivendo, é necessário que cada cristão tenha o seu devocional, o seu tempo de leitura da Bíblia, o seu tempo de estudar a Bíblia. O salmista mesmo diz que aquele homem bem-aventurado é aquele homem que medita na lei de Deus, isto de dia e também de noite. Se nós quisermos vencer, não tem outra forma a não ser ter o nosso devocional com Deus, o nosso período de oração e a leitura da Bíblia. Repare que é mais fácil passarmos 1, 2, 3 horas diante de um aplicativo de celular e você não vê a hora passar. Agora, quando você pega a Bíblia ou quando você começa a ler a Bíblia, te dá sono, te dá cansaço, começa a sair água dos olhos, você não consegue ler. Por quê? Porque o inimigo sabe que o dia em que você começar a examinar a palavra de Deus, vai haver um crescimento espiritual em você. O salmista mesmo diz, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus quer trazer luz sobre as nossas vidas, mas isso só vai acontecer a partir do momento que nós levarmos mais a sério o nosso devocional com Deus. Quem sabe para você que está iniciando, que é mais difícil ler muito da Bíblia, se nós começarmos a ler alguns versículos pela manhã e alguns versículos no final da tarde, nós vamos criar este hábito com a palavra de Deus. E com certeza haverá uma grande transformação na sua vida. Mas o que acontece na vida pessoal de um crente avivado? Como falamos no início, há uma grande transformação, porque Deus não quer avivar a nossa vida espiritual para que nós sejamos melhores crentes, para que nós sejamos melhores servos dele dentro do templo ou dentro da igreja. Não. Deus quer mover toda a nossa história, agir em todos os aspectos da nossa vida. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, ele fala sobre os deveres dos maridos, das esposas, dos servos, dos senhores. E ele vai falando ali sobre relacionamento. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que um crente cheio do Espírito Santo, e ele mesmo dá um conselho dizendo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele está dizendo, um cristão cheio do Espírito Santo, as suas atitudes ou as suas obras vão mostrar para o mundo que ele é cheio do Espírito Santo. Um marido cheio do Espírito Santo consegue amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela consegue se submeter ao seu marido, ou estar debaixo do mesmo propósito do seu marido. Filhos cheios do Espírito Santo, Paulo diz que eles obedecem ao seu pai e à sua mãe. Ele honra seu pai e sua mãe. Um cristão cheio do Espírito Santo consegue servir aos seus senhores. Há uma transformação até onde você trabalha, você consegue servir a eles, não apenas por vista, como Paulo diz. Paulo diz que um cristão cheio do Espírito Santo, ele trabalha para os seus senhores, como que fazendo para Deus. Paulo também fala sobre os senhores, sobre os patrões, né? Um patrão cheio do Espírito Santo não coloca uma sobrecarga no seu servo ou no seu empregado, ele consegue tratar todos da mesma maneira. Essa é a diferença que Deus quer fazer no meio do seu povo. Nos encher, nos avivar de um jeito que haverá transformação. E o mundo vai olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Isto porque tememos a Deus. Lembra de José? José era um homem cheio do Espírito Santo. Começou a trabalhar na casa de Potifar e a Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão prosperava. Potifar olhou para ele e viu que nele havia algo diferente. O que era? A presença de Deus. Afinal de contas, o que mostra que eu e você somos cheios do Espírito Santo não é a quantidade de línguas estranhas que falamos, não é a quantidade de cultos que participamos, não é a quantidade de diplomas que nós temos, quem sabe na parede. O que mostra que uma pessoa é cheia do Espírito Santo são os frutos.
A maior evidência do Espírito Santo em nós é a mudança de atitude. E essa mudança começa de dentro para fora, ou seja, transforma primeiro o nosso caráter. Transformando nosso caráter, nossas atitudes serão diferentes. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.